és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Só até aqui. Aleluia. Meus abençoados e queridos irmãos, aqui nós vemos quando chegou o momento de Jesus passar pelas águas batismais. Mas Jesus Cristo nunca pecou, porque ele era puro, mas ele deixou o exemplo para mim e para você. E por falar em batismo, eu vou deixar aqui um parênteses. Jesus, quando foi batizar, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Sou assembleiano desde o meu nascimento, e sei que as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, aqui é a Assembleia de Deus, a DEMAC, sempre tem o nome, glória a Deus. Nós não fazemos o uso e o costume que é propagado por aí de batizar criança, porque criança não tem uso de razão e não tem pecado, lógico. Então não é possível batizar uma criança, porque Jesus deu exemplo. E João Batista batizava pessoas adultas que se confessavam e se arrependiam dos seus erros e pecados. E veio um dia Jesus para ser batizado, para cumprir a lei. E o curioso é que Jesus, nessa época aqui, ele já tinha feito alguns milagres. E quando Jesus ele vai ali para ser batizado, a palavra de Deus nos diz assim, que o Espírito Santo de Deus, ele veio ali em forma ali de pomba e pousa sobre o ombro de Jesus, e houve uma voz no céu que todos ouviram, que era o próprio Deus falando com Jesus. Quem sabe os apóstolos pensavam assim, meus queridos, aleluia, agora chegou a hora da grande coroação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora chegou um tempo, como muitos dizem, sabor de mel. Sou muito a favor da vitória do crente, mas é preciso, meus queridos, passar por um processo. E alguém vai dizer assim: agora é só vitória. Eu posso dizer para você que há uma forma diferente de contextualizar a vitória. Vitória para mim é todos os dias, Mateus, você tem a alegria de acordar, mesmo na tribulação, e saber que pode contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ei, você que entrou aqui, o Espírito Santo já começa a falar com você, revelando pela sua santa e poderosa palavra. Você é mais do que vencedor, porque você conseguiu romper, aleluia, as adversidades da noite. Você até encontrou dificuldade. Pessoas disseram para você que não adiantaria, que você poderia servir na sua casa, mas você entrou por essas portas para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus aberta é a voz de Deus falando comigo e com você. Aleluia. A aprovação também faz parte da vitória e faz parte do processo, porque quando Jesus batiza, quando acontece ali que a voz de Deus ecoa no céu, houve um esplendor, houve uma alegria imensa. Aleluia. Quem sabe alguém dizia assim: agora eu me entendi, porque eu sou um dos discípulos apóstolos de Jesus, e até o próprio Deus rompeu o silêncio para falar. Aleluia. Quem sabe você passou por provas esses tempos atrás, e as coisas aconteceram para você. Deus prometeu para você uma casa, ou prometeu para você dons espirituais, e começou a cumprir, mas acontece que parece que no meio da trajetória você perdeu o pacto, você perdeu a comunhão. Mas não é nada disso, meu querido. Ei, a aprovação não significa que Deus está ausente de você, porque logo na sequência, no capítulo 4, então foi Jesus pelo Espírito conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tu consegue? O Espírito Santo está me dizendo aqui. O Espírito Santo viu alguém aqui chorando pela madrugada em uma campanha, pedindo para Deus fazer milagre. Parece que Deus não ouviu, mas Ele está dizendo assim: eu estou com você nessa prova. Essa prova é boa, porque essa prova te aproxima de mim. Sinta a minha presença, sinta o toque nas minhas mãos. Eu entrei com providência do início ao fim. No meio da prova, Deus não te abandonou. Muitos podem dizer assim: ei, tu tá, aleluia, tu tá passando prova aí, é porque tu tá em pecado, ou porque Deus não
aleluia. Estenda a vossa mão assim para eu profetizar bênção na sua vida, dentro da palavra de Deus. Mas Deus tem aprovado o teu clamor. Essa igreja aqui, aleluia, tem a presença do Altíssimo. Tem pessoas aqui que ainda choram pela madrugada, tem pessoas que ainda têm sinceridade, e muitas vezes por esse dia o Espírito Santo diz assim, que alguém disse assim: meu Deus, o que está acontecendo? Por que a igreja é doente, mas a igreja está cheia? Aqui está cheia de anjos e querubins, está cheia da glória do Altíssimo, está cheia da unção do céu sobre você. Avivamento nem sempre é sinônimo de barulho, meus queridos. Avivamento é Deus movendo um querer, uma vontade de você estar na presença dele. A luta não pode te parar, o deserto não pode te parar, ei, as finanças não podem te parar. Tu está aqui hoje para bendizer e para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, na sua família tem pessoas que ainda não se entregaram para Deus, e você tem clamado a Deus pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes. Existe um tempo determinado por Deus para cada coisa, mas assim como Jesus depois do batismo, parecia que tudo ia dar certo, mas ele vai 40 dias para ser provado e tentado pelo maligno. Aleluia. E aqui eu vou abrir aqui um parênteses. Eu sei que vocês têm aqui um bom ensinamento, mas já é hábito já dos meus ensinos. Quando eu estou pregando, eu gosto sempre de ensinar alguma coisa. E o versículo 2 diz assim: tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No texto não diz em nenhum momento que ele teve sede. Olha que está também falando no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Existem várias formas de você fazer jejum. Eu vou dar um conselho aqui prático, não um ensinamento, mas um conselho prático pelos meus 41 anos de vida e de crente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Existe o jejum total, onde você se aparta totalmente de alimento, e existe o jejum parcial. Quem sabe a pessoa é diabética, alguma coisa parecida, eu aconselho você a fazer um jejum parcial, um jejum com água. E não é quantidade de horas, é o teu propósito, porque a palavra diz que depois de 40 dias Jesus teve fome, mas não diz que ele teve sede. Segundo a ciência, se uma pessoa passar 40 dias se alimentando com água, Mateus, é muito possível você, mesmo estando ali bem debilitado, você conseguir sobreviver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E chegando ele, o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Em Ezequiel 28:14, nós conhecemos a identidade de um ser maligno, antes chamado de Lúcifer, mas que se transformou em Satanás por traição, porque não guardou, porque tinha uma missão de subir o seu trono acima de Deus. Ele sabia muito bem. E deixa aqui eu abrir um outro parênteses. Jesus Cristo sempre existiu. Ele não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele se materializou. Em Isaías 53, 700 anos Jesus vinha ao mundo, já falava da história de Jesus que viria ao mundo. Em Gênesis capítulo 1, já mostra o meu Jesus. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E de repente Jeová olha para alguém e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os originais dizem realmente que falou no plural, não foi no singular. Ou seja, Jeová conversava com o próprio Jesus Cristo, que no Antigo Testamento é também conhecido como anjo do Senhor na teofania. Por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás conhecia muito bem Jesus. Quando ele pegou no céu, Jesus Cristo já estava lá. Então por que essa palhaçada de dizer se tu és, se ele sabia quem era? Ei, Satanás quer tirar de você a sua identidade. Ele quer fazer você pensar muitas vezes